Lisboa e também a quem nos segue através das plataformas digitais. O meu nome é Paula Cardoso, sou mestre de cerimónias deste segundo e último dia do Fórum Portugal contra a Violência e para darmos início aos trabalhos desta tarde, nós temos um painel sobre medidas judiciais que visam a proteção da vítima e afastamento da pessoa agressora. E para moderar este painel temos a jornalista Vânia Maia, que convido para se juntar aqui a nós ao palco e para conduzir a partir daqui. O palco é teu, Vânia. Boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma sessão do primeiro Fórum Portugal contra a Violência e muito obrigada à nossa mestre de cerimónias, a inspiradora Paula Cardoso, pela apresentação deste painel. No primeiro encontro desta tarde, vamos debater as medidas judiciais que visam a proteção da vítima e o afastamento da pessoa agressora. Para isso, contamos com a participação de quem tem conhecimento de causa e experiência no terreno. Jorge Monteiro, psicólogo, responsável pelo Programa para Agressores de Violência Doméstica da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Tatiana Moura, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, especialista em igualdade de género e coordenadora do Promundo Portugal. E também Paula Fernando, investigadora do Observatório Permanente da Justiça e também do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Antes de nos sentarmos a conversar, alguns presencialmente, outros à distância, cada um dos convidados deste painel irá fazer uma breve apresentação que servirá de mote para a nossa conversa e espero que também para as vossas questões. As apresentações terão a duração de 10 minutos exatos. Infelizmente, cabe-me a missão cruel de garantir que o tempo das comunicações é respeitado. Apelo, por isso, à capacidade de síntese de todos os intervenientes. Serão 10 minutos e, não mais do que isso, eu farei um pequeno aviso quando faltarem 2 minutos para o fim da intervenção. E lamento, mas tenho instruções para ser implacável. Agora sim, chamo ao nosso palco virtual o psicólogo Jorge Monteiro, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que não pode estar fisicamente presente, mas está digitalmente presente. Vai falar-nos, em particular, sobre as respostas no trabalho com agressores no âmbito do Programa para Agressores de Violência Doméstica. Dr. Jorge Monteiro, os próximos 10 minutos são seus. Muito obrigado. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Em meu nome pessoal e em nome da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, eu gostaria de agradecer o convite e também felicitar a Comissão de Organização, em particular a SIG, por mais esta iniciativa e desta forma de assinalar e de colocar na agenda estes temas que são da maior importância para a sociedade portuguesa e, da nossa parte, a oportunidade, agradecer o convite e também a oportunidade de divulgar algumas das nossas práticas e dar a conhecer alguns resultados também dessas práticas. Eu, por motivos inusitados e por motivos supervenientes e inadiáveis, não pude estar presente e prende-se com uma questão familiar, porque tinha inicialmente previsto estar presencialmente, mas não o posso fazer, e também agradecer à equipa técnica o facto de rapidamente ter transformado esta minha presença neste contexto virtual e de ter apoiado neste processo. Se de facto o contexto fosse presencial, teria todo o gosto em, de uma forma menos formal e um bocadinho mais informal, partilhar convosco a nossa experiência de trabalho com agressores, mas uma vez que à distância entendi ter aqui um suporte mais visual, pelo que iria tentar a partilhar uma apresentação que tenho preparada e que tenta de alguma forma enquadrar aqui estas ideias. Eu penso que já estarão a ver o meu PowerPoint e esta minha apresentação quase que seria prescindível, uma vez que aqui a nossa moderadora, a quem eu agradeço as palavras, já me apresentou. O meu nome é Jorge Monteiro, sou de facto psicólogo clínico de formação e trabalho na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais há cerca de 20 anos.
e coordeno um departamento de programas e projetos que têm como principal objetivo o desenvolvimento de metodologias de intervenção e de reabilitação junto de agressores, e que cada vez mais se está a especializar em metodologias de intervenção de elevada intensidade, isto é, para autores de crimes com elevado impacto nas vítimas, como é o caso do crime de violência doméstica, entre outros crimes sexuais e de outra natureza, mas que hoje o tema aqui se centra nos programas para reabilitação para agressores de violência doméstica. E porque gosto sempre de começar com este breve enquadramento em termos institucionais, para termos a noção da dimensão dos nossos meios a gerir. Eu gostaria de dizer que a Direção-Geral, após um processo de fusão que ocorreu em 2012, é responsável pela execução das medidas privativas e não privativas de liberdade, incluindo o sistema de justiça juvenil. Nós temos 49 estabelecimentos prisionais distribuídos por todo o continente e ilhas, e que os últimos dados de outubro apontavam para que acolhiam cerca de 11.260 reclusos. Também ao nível das medidas não privativas de liberdade, medidas de execução na comunidade, nós temos 48 equipas de reinserção social, que estão também espalhadas por todo o continente e ilhas e que estão divididas por especialidades de intervenção técnica, e que também nesta data tínhamos a nosso cargo mais de 28.100 medidas de execução na comunidade, que nem sempre quer dizer não representam pessoas, poderão representar medidas, isto é, cada pessoa pode ter mais do que uma medida, ao contrário do número de reclusos, que assim é unitário. Somos também responsáveis e temos esta responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Eletrónica, que é composto atualmente por 12 equipas, que dispõe de um Centro Nacional de Acompanhamento das Operações e que dispõe então de 12 equipas especializadas espalhadas pelo país e que na atualidade vigiam cerca de mais de 2.500 pessoas que estão sujeitas por uma medida judicial ao controlo por meios de vigilância eletrónica, e já vamos perceber qual é que é o peso da violência doméstica nesta medida judicial do acompanhamento da vigilância eletrónica. Por fim, como disse, temos também a responsabilidade de gerir o sistema tutelar educativo e que, na sua medida mais gravosa, dispõe de 6 centros educativos e que, neste momento, tem cerca de 100 jovens internados em centro educativo. Isto para termos uma noção geral dos nossos meios a gerir em termos de utentes e, portanto, temos aqui, de facto, um universo bastante alargado. Transversal a este universo, independentemente do contexto, isto agora para começar já a introduzir o tema da intervenção, a Direção-Geral tem adotado desde há mais de uma década, tem adotado um modelo de intervenção técnica integrada que é baseado no modelo internacionalmente reconhecido como risco, necessidades e responsividade, um modelo originalmente canadiano, e que nos dá aqui algumas orientações do ponto de vista da intervenção, isto é, nos diz que é necessário primeiro avaliarmos o risco individual de cada um dos nossos utentes para depois então desenhar as intervenções. E as intervenções podem passar por um conjunto de respostas, seja ao nível do ensino, seja ao nível da formação profissional, seja ao nível do trabalho, seja ao nível de intervenções de saúde, nomeadamente ao nível de saúde mental, programas ou outras respostas estruturadas. E, portanto, este é o modelo de intervenção técnica integrada e que é transversal a todos os contextos de intervenção, seja privativo, não privativo ou contexto tutelar educativo. Os programas específicos de reabilitação, que é esse o tema que me traz aqui hoje, são então uma destas respostas, entre outras, que visam efetivamente, que estão dirigidas às necessidades criminógenas, isto é, àqueles fatores que estiveram diretamente ligados ao cometimento do crime e que visam a sua reabilitação. São programas que estão divididos e que estão no nosso catálogo de respostas, estão divididos por componentes.
Portanto, são programas que não são psicoterapias formais, mas são programas de reabilitação com fins terapêuticos. Porquê? Porque promovem a mudança através da reestruturação cognitiva. E nós, de facto, temos programas com uma componente mais vincada e mais focada numa componente psicoeducativa, em que se dirigem a problemáticas transversais. Temos um conjunto de outros programas que se dirigem a uma componente mais cognitiva, e está aqui a bold os programas para a violência doméstica, mas também poderia falar dos programas de agressões sexuais, isto é, que são programas que visam a reestruturação, a mudança do comportamento através da reestruturação cognitiva, através de mudança de crenças e de atitudes, como é o caso dos programas para a agressão de violência doméstica, e temos um conjunto de outros programas mais de uma componente comportamental. Programas para agressores de violência doméstica, e nestes 2 últimos minutos irei falar um bocadinho sobre o que é que nós temos também a este nível. Bom, em termos de contexto prisional, nós temos neste momento cerca de 1.100 reclusos condenados por esta tipologia de crime. Medidas não privativas, durante o ano 2020 tivemos mais de 9.000 pessoas condenadas por crimes de violência doméstica e, ao nível da vigilância eletrónica, 54% das medidas neste momento que estão a ser vigiadas são por crimes de violência doméstica. Nós temos 2 programas, temos um programa que se chama Programa Vida, que está adaptado ao contexto prisional, e temos um programa que se chama Programa PAVD e um outro programa Contigo, que é aplicado em contexto comunitário e que no primeiro semestre abrangeu mais de 2.000 pessoas. Os objetivos são basicamente aqueles que estão aqui reproduzidos e que essencialmente eu iria resumir naquilo que também já disse, portanto, o objetivo destes programas é mudar o comportamento através da reestruturação cognitiva, nomeadamente na mudança das crenças e dos fatores que tiveram no âmbito, que estiveram na origem do comportamento criminal. Em termos de resultados, nós temos o programa PAVD avaliado e as avaliações já por 2 vezes apontam para mudanças clinicamente significativas no comportamento destes indivíduos. Eu quero dizer que são programas eficazes e com resultados eficazes. Antes de terminar, não queria deixar de destacar o importante apoio que os financiamentos proporcionados pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego e também pela SIG, que é a Autoridade de Gestão, nos têm proporcionado. Nós temos neste momento um projeto de prevenção da reincidência com um orçamento de 650 mil euros e temos os projetos de vigilância eletrónica aplicados a crimes de violência doméstica que ascendem a mais de 2 milhões de euros, o que nos dá de facto aqui uma capacidade de resposta interessante para poder dar resposta às solicitações judiciais. A nossa participação neste fórum, como disse no início, é de todo o interesse porque nos permite, ainda de uma forma muito resumida, dar conta destes desenvolvimentos e deixar, obviamente, para a fase da discussão esclarecimento de algumas dúvidas. Sem antes, em 30 segundos, falar-vos dos desafios. Estes projetos financiados permitem-nos estar neste momento a fazer uma revisão e atualização dos conteúdos do programa PAVD. Esta revisão dos conteúdos permite também fazer aqui um aumento das sessões grupais focadas nos esquemas maladaptativos precoces, portanto, vamos tornar este programa mais robusto do ponto de vista da sua eficácia em termos cognitivos, mas também criação de novas respostas. Estamos neste momento a desenvolver um programa de intervenção individualizada para crimes de violência doméstica, mas também módulos específicos para crimes, para outras tipologias de crimes em contexto de violência doméstica, nomeadamente a violência filoparental e respostas para casais do mesmo género. Estamos também, com base neste projeto, a desenvolver um estudo de reincidência retrospectiva de todos aqueles que frequentaram o programa entre os anos 2016 e 2018. Temos dados preliminares, consideramos precoce apresentá-los porque ainda não têm uma casuística suficientemente robusta e temos, no início de janeiro de 2022,
preparado o início de um estudo de avaliação de impacto já da resposta reestruturada do programa PAVD. E desta forma muito simples e muito rápida, talvez demais, deixar esta última imagem como objetivo da nossa intervenção, de que possamos contribuir para alterações de comportamentos, alterações de passados e de criação de novas oportunidades e de futuros mais ordenados e em conformidade com a lei, e assim agradecia a atenção de todos. Dr. Jorge Monteiro, agradeço-lhe muito a capacidade de síntese. Não vou dar nota máxima, mas ainda assim sei que foi um grande esforço, portanto agradeço-lhe. Vamos ouvir agora a doutora Tatiana Moura, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e do Promundo Portugal, que vai falar-nos sobre a prevenção primária com homens e rapazes nos centros educativos. A doutora Tatiana Moura também tem 10 minutos para nos falar do EquiX, será assim que se diz? Boa tarde, antes de mais. Porque não a estamos a ouvir aqui, portanto peço-lhe só que ligue o seu áudio para que a possamos escutar. Conseguem ouvir-me agora? Agora Estou com o áudio ligado. Sim. Agora sim, bem-vinda, doutora Tatiana Moura. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos lá, vou tentar cumprir os 10 minutos. Agradeço desde mais o convite e saúdo a organização desta iniciativa e da realização deste primeiro Fórum contra a Violência. Queria saudar as minhas colegas e colegas de mesa, não é? Uma delas, minha colega aqui no Centro de Estudos Sociais, e saudar também quem se junta a nós presencialmente e virtualmente. Disse bem EquiX. Vou adicionar algumas outras siglas à lista de trabalho que fazemos, que acho que, após a apresentação do Dr. Jorge Monteiro, faz muito sentido, especialmente porque também trabalhamos em parceria. Nós, no Centro de Estudos Sociais, trabalhamos e coordenamos um conjunto de projetos que têm como foco e principal objetivo a prevenção de violência, mas trabalhando questões relacionadas com masculinidades. Isto significa que trabalhamos do lado da prevenção, não é? E trabalhamos não só a questão de prevenção primária, mas também secundária e terciária. Os temas em que trabalhamos centram-se em infância e desconstrução de estereótipos, em juventude e violências, paternidade e cuidado, saúde, masculinidades, paz e segurança, entre outros. Começando pelo projeto que referiu, que é, imagino, um dos motivos pelos quais este convite me foi endereçado. O projeto EquiX foi um projeto financiado pela Comissão Europeia que teve lugar em 2018 e 2019 em 5 países europeus e que pretendeu trabalhar com jovens do sexo masculino, também do sexo feminino, mas maioritariamente do sexo masculino, dos 12 aos 18 anos, em contexto escolar, mas também em contexto de centros educativos. E faço aqui um à parte para isto. Valeu-nos não só a parceria com a Comissão para a Igualdade de Género e com a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, mas também a parceria duradoura que iniciou em 2018 e que se prolonga até hoje com a DGRSP, nomeadamente através da pessoa do Dr. João de Oliveira Coias, que abraçou este projeto e nos abriu portas e a possibilidade de trabalharmos com estes jovens em contextos de centro educativo. Vou dar exemplo de outros projetos que mostram a estratégia usada pela equipa do Centro de Estudos Sociais, que é inspirada nas várias metodologias desenvolvidas pelo Promundo, uma organização que atua a nível internacional na promoção de masculinidades não violentas e equitativas, e nomeadamente o projeto Parent que tivemos em 2019 até 2021, que permitiu trabalhar questões relacionadas com paternidade e cuidado. O projeto que temos atualmente, que se chama Kinder, que pretende desconstruir estereótipos de género na infância, portanto trabalhar com profissionais que lidam nas suas práticas cotidianas com crianças entre os 3 e os 7 anos e entre os 7 e os 12 anos. Nós sabemos que quanto mais cedo começarmos esta forma de prevenção, maior é a garantia de eficácia na transformação de atitudes e normas de género, não é? Atitudes e normas que, de alguma forma, perpetuam estereótipos de género.
Trabalhamos, portanto, masculinidades e prevenção da transmissão intergeracional de comportamentos violentos. E aqui queria trazer-vos uma novidade que já também enviámos à DGRSP, à CIG e à SESI, que é a aprovação de um novo projeto, vão perceber e vai perceber que gostamos muito destas siglas, de um novo projeto que se chama X-Men, X-Men, que pretende justamente ampliar aquilo que foi o nosso trabalho no âmbito do EquiX até 2019 e desta vez podermos implementar o nosso projeto, a nossa metodologia e fazer investigação nos 6 centros educativos referidos pelo Dr. Jorge Monteiro na intervenção anterior, com o objetivo de rompermos ciclos de desigualdade e de violência. Nós sabemos que aos 5 anos as crianças têm definidos os papéis de género. Estudos recentes apontam que com esta idade, as crianças sabem o que podem e não podem fazer de acordo com a construção de papéis sociais de género. Isto é muito mais vincado, segundo o estudo, em meninos, não é? Em meninos. E nós temos que refletir sobre isto e começar cada vez mais cedo. Nós sabemos também que a exposição de crianças e jovens à violência, por exemplo, violência doméstica, castigos físicos e corporais, violência comunitária, escolar, etc., pode levar e leva de uma forma geral, à normalização, àquilo que chamamos de normalização de comportamentos violentos, incluindo, desde logo, a violência de género, desde a infância até à idade adulta. Temos também estudos que nos mostram a relação entre ser testemunha e vítima de violência intrafamiliar e de género e a sua perpetuação ou normalização na idade adulta. Portanto, nós temos que investir os nossos esforços de investigação e de atuação na ruptura daquilo que podem ser ciclos de violência e de normalização da violência. E nos últimos anos, de facto, estes objetivos têm estado associados a esforços de promoção de atitudes e de relações positivas, nomeadamente masculinidades não violentas e equitativas, sem desprimor, evidentemente, de todo o investimento e de todo o trabalho feito na linha da resposta de urgência e de emergência. Tem havido também, não é? Porque eu acho que só combinando estas duas abordagens é que podemos, de facto, dar um passo em frente, um trabalho de prevenção deste tipo de violência às mais diversas escalas e dos mais diversos tipos. E isto inclui um olhar mais aprofundado sobre aquilo que chamamos masculinidades hegemónicas, não hegemónicas, tóxicas, emergentes, novas masculinidades, enfim, têm sido usados uma série de conceitos que trabalham este tema. Além disto, neste contexto do novo projeto X-Men, não é? Olhando para o que será o trabalho que inicia em janeiro de 2021 nos centros educativos, temos também o objetivo de trabalhar com profissionais que lidam com estes jovens no seu dia-a-dia, porque nós sabemos que estes ciclos intergeracionais de violência, por um lado, estão também associados a relações e interconexões entre diferentes tipologias de violência. Desde logo, a violência de género está na base de muitas outras violências e vice-versa. E vai da escala micro, portanto, em espaço mais privado, doméstico, para uma escala macro e vice-versa também. Sabemos também que este tipo de projetos só serão sustentáveis, de facto, em parceria e estabelecendo redes de articulação com o governo, com instituições, não é? De forma a que contribuam para a formulação de políticas públicas e de medidas que não se esgotem, não é? Quando termina o financiamento do próprio projeto. Neste sentido, todo o trabalho que fazemos no Centro de Estudos Sociais em torno do tema de masculinidades produz relatórios de boas práticas, manuais, que podem ser usados por profissionais das mais diversas áreas para implementação, para as suas práticas cotidianas. Exemplo disto é o Manual Parent, que lançámos há cerca de 3 semanas, um mês, em Lisboa, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, nomeadamente com a DGS, e, em particular, com o Programa IMPEC de promoção de uma paternidade envolvida e cuidadora. Algumas conclusões daquilo que podemos chamar o projeto piloto em EquiX, onde atuamos em 3 centros educativos. Percebemos que, pela nossa avaliação de impacto, houve alterações de comportamento e atitude dos jovens dos centros educativos e das jovens. Eram maioritariamente jovens provenientes de famílias que, de alguma forma, estavam desestruturadas,
condições económicas muito baixas e muitas com algum familiar próximo também preso. A maior parte das raparigas percebemos que já tinham sido institucionalizadas, vinham de lares de acolhimento, por questões maioritariamente ligadas à justiça. No entanto, os rapazes não, pelo menos nos centros onde estivemos presentes. Isto pode demonstrar que às meninas são dadas mais oportunidades antes dos centros educativos e aos rapazes não, e isto resulta de uma série de condicionantes, nomeadamente de normas sociais. E a percepção dos jovens e das jovens sobre as questões de género era, de facto, muito superficial. Na maioria das sessões tivemos que adaptar a nossa linguagem e pensar novas formas de transmissão de conceitos que agora queremos desenvolver também em parceria com estes grupos. Os temas foram genericamente bem aceitos e percepcionados, com exceção da questão das diversidades e especialmente das questões de orientação de género. Isto também é um tema que devemos aprofundar. E, finalmente, para concluir, o tema das violências foi aquele que mais pano para mangas deu no nosso trabalho e que tivemos que desenvolver mais sessões para aprofundamento destas questões, justamente para contrariarmos a normalização das tipologias das violências e que pretendemos aprofundar neste projeto X-Men que teremos agora a decorrer durante o ano 2022 e 2023 e com o qual continuamos a contar com as parcerias de várias organizações, mas também do Governo, a quem saudamos pela parceria contínua e constante ao longo destes anos. Muito obrigada e estou disponível para responder a mais questões que surjam no debate. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tatiana Moura, muito obrigada pelo esforço, pela capacidade de síntese. Síntese, sem dúvida, que nos deixa aqui muitas pistas interessantes para a nossa conversa, mas antes de conversarmos, vamos ainda ouvir a doutora Paula Fernando, do Observatório Permanente de Justiça e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que vai apresentar-nos um estudo avaliativo sobre o impacto das medidas aplicadas a pessoas agressoras, que ainda está em curso, mas tem 10 minutos para nos falar então sobre este tema. Obrigada. Bem-vinda ao púlpito. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Deixem-me, antes de mais, de forma muito breve e telegráfica, agradecer em nome do Observatório Permanente da Justiça, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a Sra. Doutora Rosa Monteiro, e à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na pessoa da Sra. Presidente, doutora Sandra Ribeiro, pelo honroso convite para participar neste primeiro Fórum contra a Violência, Portugal contra a Violência, e neste painel. E mais ainda agradecer pela organização deste evento e deste debate alargado que tenho tido o prazer de acompanhar. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel, que tinha a esperança de os ver pessoalmente, porque já não os vejo pessoalmente há uns tempos, apesar de, por exemplo, a Tatiana ser a minha colega no mesmo Centro de Estudos Sociais, mas visitamos edifícios diferentes, agora andamos separadas fisicamente. E com o Dr. Jorge Monteiro temos que conversar a breve trecho. Esperava poder fazê-lo hoje, mas fica já o aviso de um telefonema em breve. Ora, a mim cabe-me neste painel fazer uma breve apresentação do projeto no qual tenho vindo a participar e refletir um pouco convosco sobre alguns dados que o trabalho empírico em curso tem produzido. Como referiu, é um trabalho que ainda está em curso, estamos a analisar os primeiros dados empíricos e, portanto, aquilo que aqui vos trago são ainda reflexões preliminares e que, com toda a certeza, o debate enriquecerá a reflexão que nós temos vindo a fazer. Em primeiro lugar, uma muito breve apresentação do estudo. O projeto de investigação Estudo Avaliativo sobre o impacto das medidas aplicadas a pessoas agressoras está a ser desenvolvido pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, através do seu Observatório Permanente da Justiça, contando com uma equipa multidisciplinar composta por juristas, psicólogos e sociólogos. Desenvolve-se em parceria com o Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies, com o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Polícia de Segurança Pública. E aproveito aqui para muito rapidamente dar uma nota de apreço por toda a colaboração que cada uma destas entidades tem prestado no desenvolvimento do projeto e que se revela essencial para a obtenção dos seus objetivos.
Este é um projeto de investigação financiado pelos EA Grants, 2014-2021, que tem como operador a SIG, a quem deixamos também o nosso reconhecido agradecimento pelas condições prestadas para o desenvolvimento do estudo em curso. Ora, o projeto visa produzir conhecimento sobre 3 dimensões essenciais do combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. Em primeiro lugar, a resposta imediata à violência e as medidas administrativas ou de coação aplicadas a pessoas agressoras. Em segundo lugar, o impacto das medidas ou penas aplicadas às pessoas agressoras. E, por último, a articulação entre o processo crime e o processo de regulação das responsabilidades parentais quando haja crianças envolvidas. Nesta breve apresentação vou-me fixar essencialmente pelos 2 primeiros objetivos. O projeto prevê um desenvolvimento de um extenso trabalho de investigação e aqui queria então dar conta de algumas reflexões que temos vindo a fazer em torno da avaliação empírica do impacto das medidas aplicadas às pessoas agressoras e de mecanismos existentes do sistema de justiça. Uma das metodologias adotadas para a realização do estudo é a consulta e análise de processos que versem sobre crimes cometidos em contexto de violência doméstica e que versem sobre crimes de violência contra as mulheres. Todas e todos os que aqui estão presentes compreenderão imediatamente os desafios que esta tarefa encerra perante a forma como os processos judiciais são hoje em dia registados e perante as estatísticas existentes relativamente aos crimes contra as mulheres e de violência doméstica. Esperamos que as recentes alterações ao regime jurídico aplicável à prevenção de violência doméstica e os esforços que têm vindo a ser desenvolvidos nesse sentido possam finalmente possibilitar a construção e divulgação pública da base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica, que se trata de um instrumento fundamental para a construção de políticas públicas baseadas em dados empíricos. Ainda que com os constrangimentos relacionados com a categorização e registro dos processos, mas com a colaboração inexcedível dos vários tribunais com os quais estamos a trabalhar, procedemos à seleção de uma amostra de processos de 3 tipos diferentes. Processos de inquérito com decisão de arquivamento na sequência do cumprimento de uma suspensão provisória do processo, processos judiciais com sentença condenatória em primeira instância e processos de regulação das responsabilidades parentais em situações de violência doméstica. Estamos ainda com o trabalho de campo em curso, mas até ao momento consultámos e analisámos já 292 processos em 6 tribunais diferentes, 159 inquéritos e 133 processos judiciais com sentença condenatória proferida em primeira instância. E queria aqui lançar alguns dados relativamente a estes processos consultados, que darão com certeza o mote para a discussão posterior e algumas perguntas que possam surgir. A esmagadora maioria dos processos de inquérito consultados reporta-se a processo em que estava em causa o crime de violência doméstica, são 86%. 4% desses processos estavam em causa o crime de violência doméstica e outros crimes associados, como a detenção de arma ilegal, ofensa à integridade física, dano, acesso ilegítimo. E 9% a processos que envolviam outros crimes, como a ameaça, a perseguição ou a ofensa à integridade física. Nos processos judiciais, a criminalidade envolvida é mais diversificada, 72% são processos relativos à violência doméstica, 20% processos de violência doméstica e outros crimes, com uma variedade muito grande de crimes associados, e cerca de 8% relativa a processos que envolviam outra tipologia de crimes, como a violação, o sequestro ou o homicídio. Da análise inicial destes processos, gostaríamos de destacar as seguintes pistas preliminares. Assim, quanto ao primeiro objetivo deste projeto, que vos referi há pouco, ou seja, o estudo sobre a resposta imediata à violência, resulta que os processos, na maioria dos processos consultados, não há detenção do arguido. Nos processos de inquérito consultados, já referi que estes processos de inquérito consultados são os em que houve uma medida de suspensão provisória do processo cumprida e, portanto, uma decisão de arquivamento. Apenas em um processo houve detenção fora do flagrante delito e em um outro processo houve uma detenção em flagrante delito. Nos processos judiciais, portanto, aqueles que seguiram para a fase de julgamento e tiveram uma sentença condenatória,
a realidade já é diferente. Em cerca de 10% dos processos consultados houve detenção em flagrante delito e em cerca de 20% detenção fora do flagrante delito. Nos restantes 70% não houve detenção. Verificamos, no entanto, a existência de pesos relativos muito diferenciados consoante os tribunais em que ocorreu a consulta de processos, o que indicia a existência de procedimentos distintos de tribunal para tribunal, o que é, aliás, uma marca distintiva que perpassa por vários eixos de análise que estamos a realizar e como ficará patente de alguns dados que referirei mais à frente. Quanto às medidas de coação, também sem grande surpresa, nos processos de inquérito, portanto, naqueles em que houve suspensão provisória do processo, 99% houve só aplicação de termo de identidade e residência. Já nos processos judiciais, essa percentagem é de 80%. Portanto, só em 20% dos processos é que houve aplicação de outras medidas de coação que não o termo de identidade e residência. Interessante é verificar que em 27% dos processos houve alteração da medida de coação aplicada ao longo do processo. Nestes casos, o mais frequente foi a aplicação da proibição de contactos ou afastamento da vítima. Portanto, existe desenvolvimento no processo em que obriga a alteração da medida de coação. Assim, apesar da multiplicidade de medidas de coação hoje disponíveis, o termo de identidade e residência continua a ser o que mais frequentemente é aplicado, sem que seja acompanhado de qualquer outra medida de coação. Quanto ao segundo objetivo, e muito telegraficamente, os dados empíricos até agora analisados demonstram que a solicitação do relatório da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais com vista à aplicação de uma suspensão provisória do processo é rara. Aconteceu apenas em 8 processos dos 159 inquéritos que nós consultamos. No entanto, cerca de 60% dos inquéritos com suspensão provisória do processo têm participação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais no acompanhamento das injunções e regras de conduta aplicadas. Os dados permitem levantar a hipótese de trabalho de que seria adequada uma maior intervenção da DGRSP em momento prévio à definição das injunções e regras de conduta para apreciação da sua adequação e do tempo em que a suspensão provisória do processo é aplicada. Registramos ainda práticas distintas de tribunal para tribunal, quanto aos seguintes aspectos fundamentais: forma de abordar a vítima e o agressor quanto à eventualidade da aplicação da suspensão provisória do processo, tipo de injunções e regras de conduta aplicadas, o que influencia também o envolvimento ou não da DGRSP de área geográfica para área geográfica e a duração da suspensão provisória do processo. Vou passar aqui uns dados à frente para cumprir o... Eu peço-lhe para cumprir que acelera um pouco, o tempo. Já estamos fora do tempo. Quanto às penas aplicadas, nota-se alguma evolução ao longo dos tempos. Nos processos de violência doméstica consultados, cerca de... E aqui falo apenas dos processos de violência doméstica, já não da violência contra a mulher. Cerca de 13% resultaram numa pena de prisão efetiva, 68% em pena de prisão suspensa com regime de prova, 7,5% em pena de prisão suspensa sem regime de prova e 8% em pena de prisão suspensa sujeita a uma condição. Isto os dados da nossa amostra. Esta é uma evolução muito significativa. Recordamos que no nosso trabalho realizado há cerca de 7 anos atrás sobre as decisões judiciais em matéria de violência doméstica, era rara a aplicação do regime de prova na suspensão da pena de prisão. Outra evolução positiva é também o aumento da aplicação das penas acessórias. Em cerca de 53% dos processos consultados houve a aplicação de uma pena acessória, essencialmente a proibição de contactos com a vítima ou a proibição de uso de arma ou a obrigação de frequência de programas. De destacar aqui também a intervenção da DGRSP, em cerca de 54% dos processos consultados houve junção aos autos do relatório social prévio à aplicação da pena. Mais uma vez, este é um instrumento importante para a avaliação da pena a aplicar pelo Tribunal. No entanto, verificam-se algumas práticas que suscitam reflexão. Em primeiro lugar, em alguns processos verificamos que o relatório social é solicitado logo no despacho inicial de recepção da acusação e às vezes sem atualização posterior. Em segundo lugar, o tratamento que é dado na sentença às informações constantes do relatório social é diferenciado, de tribunal para tribunal. Há sentenças em que aquela informação é levada à matéria de facto dada como provada,
Noutros casos é referido como elemento para ponderação da pena e noutros casos não aparece sequer mencionado na própria sentença. É destacar também o número muito escasso de informações presentes no processo provindos de outras entidades que não a DGRSP, como, por exemplo, os Serviços de Saúde, o Gabinete de Apoio à Vítima. São raras as informações que aparecem no processo dessas entidades. Peço-lhe que termine. E vou terminar. O resto deixo para o debate. Estas são apenas... Ótimo. Alguns tópicos poderíamos deixar. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Com certeza que estaremos disponíveis para conversar um bocadinho melhor a seguir. Obrigada. Muito obrigada, doutora Paula Fernandes. Peço-lhe que se junte a mim, aqui neste palco. Eu já estava a sentir-me um pouco sozinha, uma vez que os primeiros dois intervenientes estão no palco digital, portanto peço-lhe que se junte a mim. Agradeço-lhe muito também este exercício que eu sei que não é fácil. Eu senti-me um bocadinho, passei modéstia, o Presidente da Assembleia da República, quando tenho que pedir para terminar, senti aqui um bocadinho o peso da responsabilidade. Agradeço aos três e mais uma vez muito obrigada pelo esforço de respeitarem o tempo. Temos alguns minutos para conversarmos e eu peço a assistência que também vá pensando em alguma questão que queira colocar. Eu, se calhar, vou começar pelo Dr. Jorge Monteiro. No passado mês de setembro foi noticiado que há agressores a quem o Tribunal impõe a frequência de consultas de reabilitação que, devido à falta de recursos humanos, não estão a receber tratamento. A falta de recursos é o principal entrave ao sucesso do programa para agressores de violência doméstica? Dr. Jorge? Sim. Eu penso que me estão a ouvir. Bom, eu penso que aqui nesta sua pergunta poderemos estar aqui a confundir, a fazer aqui uma confusão de respostas. Uma coisa é o programa para agressores de violência doméstica, outra coisa são medidas ou respostas que são providenciadas pelas estruturas da comunidade, nomeadamente ao nível da saúde, e que são aplicadas a pessoas condenadas ou acusadas por crimes de violência doméstica, cuja dimensão da medida não é suficiente para a frequência do programa para agressores de violência doméstica. Desconheço essa referência a que fez agora, presumo que se esteja a referir ao segundo caso, isto é, a pessoas a quem tenha sido aplicada uma medida no âmbito de uma medida judicial que tinha solicitado a nível da comunidade e, portanto, aí as estruturas da saúde são quem normalmente providenciam essas respostas. Falta de recursos humanos será ou não o motivo pelo qual essas respostas não são ou têm mais dificuldade em ser cumpridas, não me caberá a mim responder. Relativamente ao programa para agressores de violência doméstica, o que posso dizer é que temos feito um esforço grande no sentido do reforço das equipas técnicas com frequência, com preparação e com formação na aplicação do programa. Portanto, este é um programa que existe desde o ano de 2009 e que tem vindo todos os anos a ser a sofrer ou a ser alvo de diversas ações de formação para aumentar o número de recursos humanos especializados. E é nessa lógica que temos estado a trabalhar na especialização dos nossos profissionais, no sentido de os capacitar à aplicação deste programa, para que o objetivo é sempre para que o número de utentes possa ser cada vez maior. Nós, neste momento, não temos listas de espera para a frequência de programas, o que este programa prevê e pressupõe é que a duração mínima da medida seja de 18 meses. E, portanto, penas inferiores a 18 meses, as respostas a estas problemáticas são normalmente com recurso às entidades da comunidade. Aquelas que são aplicadas pela Direção-Geral são todas executadas e por razões... apenas por razões de incumprimento elas não são terminadas, e estes incumprimentos podem ser vários, podem ter a ver com a comorbilidade inerente a estes processos de acompanhamento, isto é, existe por vezes o aparecimento de outras problemáticas concomitantes que possam interferir no decurso do programa,
ou a própria morbilidade também é associada a estes programas de mais ou menos longos, isto é, que os utentes, por diversas razões, acabam por não cumprir, desistir ou abandonar a frequência do programa. Qualquer uma destas situações de incumprimento, elas são sempre referenciadas ao tribunal competente e são depois sujeitas a medidas alternativas ou ao agravamento da medida, que poderá incluir o agravamento nomeadamente a aplicação de uma pena privativa de liberdade, no caso, por exemplo, da suspensão da pena de execução da execução da pena, da suspensão provisória de execução da pena, ou outro tipo de medidas. Mas, portanto, isto para dizer que, em termos de recursos humanos e de meios ao nosso dispor, como referi, neste momento nós temos um conjunto de projetos que nos permitem dar resposta às necessidades. É claro que estamos sempre a trabalhar no sentido de aumentar os profissionais com capacidade para aplicar estas respostas. Muito obrigada. Eu passaria a palavra à doutora Tatiana Moura, porque gostava de ouvir sobre este tema. Se a forma mais eficaz de eliminar a violência de género é combatendo os estereótipos de género junto das novas gerações, que tipo de preconceitos é que procuraram desconstruir junto destes jovens e já agora também qual é habitualmente a sua reação? Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que, e não me vou centrar só no exemplo do projeto X-Men ou nos projetos em centros educativos, porque acho que esta questão deve ser abordada de uma forma mais abrangente, não é? Nós costumamos dizer muitas vezes que temos tido relativo sucesso, se não algum sucesso, em explicar às meninas e às jovens que podem ser o que quiserem. Que podem ser astronautas, que podem ser engenheiras, que devem, promoção da entrada nas TIC, etc., que eu considero bastante importante. No entanto, acho que não temos tido tanto sucesso a passar a mensagem ao sexo masculino, nomeadamente a meninos. Não temos tido tanto sucesso a explicar a um menino que pode chorar, que pode expressar sentimentos, que pode cuidar, que devem ser valorizadas as práticas de cuidado. Portanto, eu acho de facto que a prevenção de violência de género passa pela desconstrução de estereótipos e, se possível, nem sequer permitir que essa construção exista, não é? Mais do que a desconstrução, evitar que exista a construção a partir de idades mais precoces. E, de facto, eu acho que só assim conseguiremos, com as próximas gerações, de alguma forma, quebrar fronteiras nas normas rígidas de género que existem até hoje. Porque se, por um lado, as novas gerações são prova de desconstrução de uma série de barreiras, nomeadamente no que diz respeito a questões de identidade sexual, ao seu envolvimento nos movimentos feministas, etc. Percebemos também por estudos, nomeadamente os que são lançados e realizados pela UMAR sobre violência no namoro, que continua a normalização de determinado tipo de violências, nomeadamente a questão dos ciúmes, do controle de roupa e do corpo, do controle de redes sociais, da verificação de telemóveis, que não são consideradas práticas violentas e que continuam a existir. Portanto, se por um lado eu acho que temos muita esperança, acho que devemos trabalhar em diversas frentes e, muito em particular, com o sexo masculino, não é? Porque, de algum modo, tem cabido às mulheres, ao longo das últimas décadas, o progresso e o avanço no movimento feminista, nomeadamente nos direitos das mulheres. Por outro lado, nós já constituímos metade, 50% da força de trabalho formal no mundo. Eu acho que falta que o sexo masculino faça esse percurso na entrada no trabalho informal e de cuidado e não remunerado, não é? E que, de alguma forma, compreenda que uma sociedade igualitária, uma sociedade feminista e a igualdade de género é benéfica para toda a sociedade e que têm e devem ter um papel a cumprir nesta luta.
Sim, Não sei se respondi à sua... até porque esses estereótipos de género, lá está, são perniciosos tanto para o sexo masculino como para os vários géneros em questão, e essa é uma mensagem também importante. Doutora Paula Fernando, está aqui ao meu lado, sem ecrãs entre nós, que bom. Apesar deste estudo que nos apresentou ainda não estar concluído, já é evidente que é preciso fazer mais para proteger as crianças, invariavelmente vítimas de violência nestes contextos. Consegue destacar uma medida concreta que seja urgente para as proteger? Pois, esse é um tema particularmente sensível. Nós, neste projeto, olhamos também para a articulação entre o processo crime de violência doméstica e o processo da relação das responsabilidades parentais. Mas antes de abordar esse tema, deixe-me deixar-lhe um outro tópico. Nos processos que nós estamos a consultar, são processos com sentença já preferida em primeira instância, e é muito frequente aquilo que já foi dito aqui por várias pessoas no painel, de que a violência praticada perante as crianças continua a ser maioritariamente considerada pelo Tribunal como um crime de violência doméstica agravada e não um crime de violência doméstica em que a própria criança é vítima. Esperemos que a alteração recente agora do tipo legal de crime acabe com essa posição jurisprudencial e que mude substancialmente nessa matéria, o que será, com toda a certeza, um grande avanço. Nós, nos processos que estamos a consultar de relação das responsabilidades parentais, o que é que nós queremos ver? Queremos ver precisamente o que é que aconteceu com a alteração que houve também recente, que isto... A alteração das leis tem um efeito, não tem um efeito imediato nos tribunais. Claro. Relativamente precisamente à necessidade de relação urgente quando há uma medida de afastamento do agressor da sua residência. E a prática que nós temos verificado, como digo, são dados preliminares, ainda não completamente validados, nem consultámos todas as comarcas que queremos consultar, mas que apontam ainda para alguma desconexão entre o processo crime e o processo da relação das responsabilidades parentais e alguma fuga à regulação provisória, utilizando maioritariamente o processo de promoção e proteção, que normalmente são crianças que têm associado um processo de promoção e proteção, que acaba por colmatar as falhas da regulação. Eu acho que é um campo que é ainda preciso intervir, conversar muito. São duas áreas do direito dos tribunais que deviam dialogar mais para procurar soluções conjuntas e para procurar soluções que sejam eficazes para proteger as crianças, naturalmente, e para impedir decisões contraditórias que depois geram ainda mais conflito e mais violência e mais desculpas para haver violência. Antes de passarmos a palavra à assistência, só muito rapidamente, gostava de ouvir de forma telegráfica sobre a eventualidade de o ónus da ruptura provocada pela violência na intimidade ser transferida para o agressor, porque é muito injusto que muitas vezes seja a vítima de violência que seja obrigada a mudar a sua vida, ou seja, poderiam ser criados mecanismos legais, como por exemplo a pessoa perder o direito à habitação depois de provado o crime, para proteger de alguma forma estas vítimas economicamente, ou seja, como é que se pode aí transferir esse ónus da vítima, que muitas vezes é quem sai, é quem deixa as suas coisas, é quem muda de... Mas por isso é que estas reflexões são muito importantes, porque mecanismos legais nós vamos tendo. Obviamente que é sempre possível aperfeiçoar, obviamente que sim. Mas existe as medidas de coação de afastamento da residência, não são de agora, obviamente, têm vindo a ser melhoradas, acrescentadas mais, mas já existe há bastante tempo. O que é preciso é olhar para os casos concretos e perceber porque é que as medidas são aplicadas de forma reduzida, mas, como disse, também tem havido um progresso nessa matéria. Mas as medidas existem, além de outras medidas que existem no regime jurídico aplicável à violência doméstica, à prevenção da violência doméstica, e que têm ainda pouca execução, mas que são relevantes, por exemplo, a possibilidade da vítima se poder acompanhar com o órgão de polícia criminal à sua residência para ir buscar os seus bens pessoais. São um conjunto de direitos que estão previstos no regime jurídico, que também só têm aplicabilidade se as vítimas souberem que eles lá estão. Exatamente.
Isso leva-nos a um segundo tema muitíssimo importante, que é o papel dos técnicos de apoio à vítima. Isso é uma realidade que se vê bastante nos processos judiciais quando os consultamos, é que a intervenção da vítima num processo judicial, quando está acompanhada de um técnico de apoio à vítima, é muitíssimo mais qualificada, muitíssimo mais esclarecida e muitíssimo mais fundamentada. Mas Portanto, também... são precisos mais técnicos. Pois, em relação ao número de técnicos, eu não lhe vou dar uma resposta. Que existe uma diferença qualitativa na intervenção, existe. Isso é absolutamente indubitável. Passaria, se calhar, a palavra para a assistência. Não sei se há alguém que tenha uma questão que queira colocar. Não peço que não sejam tímidos. Temos ali já alguém. E ali outra pessoa. Não sei se vamos ter tempo. Olá, Ricardo Loureiro. Boa tarde a todas e a todos. Tenho três questões que gostaria de colocar. Também tenho de apelar à sua capacidade de síntese. Vou ser muito curto. Começo por uma que me parece mais tranquila, que é, e deixo à consideração de quem pretender responder, que é se, da vossa perspectiva e do trabalho, quer de investigação, quer de intervenção com pessoas agressoras e também com jovens em centros educativos, qual seria a vossa perspectiva sobre a existência de respostas que não estejam necessariamente na tutela judicial de intervenção com pessoas agressoras, nomeadamente que partam de um princípio da não estigmatização e assente na ideia de Bellux de trazer da margem para o centro. Essa é uma das questões. As outras duas questões, também muito rapidamente, é se existe alguma avaliação da eficácia da pena de prisão por comparação com a pena suspensa, juntamente com medidas acessórias, nomeadamente a frequência de um programa. Por outro lado, pergunto se no trabalho que tem realizado existe uma recolha das histórias de vida de quem são estes homens agressores e de quem são estes jovens em centros educativos. Portanto, quem são estas pessoas na sua infância? Muito bem. Não sei quem quer responder à primeira questão. Quem se voluntaria? Não sei se podemos aceitar mais uma questão antes de passarmos para as respostas ou se já não temos tempo. Boa tarde. Também não sei para quem é, se calhar arriscava-me ali dirigir à colega de Coimbra, que está online, não à Paula. E é a questão da prevenção primária e de trabalhar, sobretudo, questões de prevenção com rapazes e com meninos, e falou de idades muito precoces, que acho que estamos todos de acordo que é por aí. Mas falou de outra questão, que são outras áreas a trabalhar, não diretamente relacionadas com as questões de violência, mas outras dimensões da igualdade de género, e que esse poderia ser o caminho. E eu recordo-me sempre de um conceito que está na literatura, que é o paradoxo nórdico, que são todos os países nórdicos com elevados índices de igualdade de género numa série de dimensões e depois têm exatamente o mesmo problema de violência doméstica que os países do sul da Europa. Portanto, aparentemente não é suficiente esse o caminho, e não sendo suficiente esse caminho, gostava de pôr aqui um pouco à reflexão, porque me parece que a prevenção primária eficiente tem sido a área de mais difícil trabalho, até porque os resultados não são imediatos, e queria que partilhassem um pouco, olhando para o futuro, onde é que poderemos ser melhores preventores, porque acho que se tem feito muita sensibilização, já quanto à prevenção de forma sustentada, tenho algumas reservas. Portanto, queria, se calhar, a proposta é mais para a colega ali do Centro de Estudos Sociais, que trabalha estas questões da prevenção primária. Obrigada. Doutora Tatiana Moura, quer responder e depois passamos então às outras questões. Posso responder muito rapidamente. Em primeiro lugar, à questão sobre a recolha das histórias de vida. É algo que pretendemos fazer no âmbito do projeto que fizemos no âmbito do projeto ERIS, mas muito em particular dedicámos a essa questão há 10 anos atrás, quando tivemos um projeto de investigação sobre violência e armas de fogo em Portugal, em que fizemos uma análise aprofundada sobre histórias de vida e tipologias de violências e criminalidade destes jovens e depois de homens adultos. Mas para lhe responder, ou seja, está disponível nos resultados do projeto das armas de fogo há uma década atrás e agora pretendemos atualizar e entender
estas acumulações de violências sofridas e praticadas e entendermos de onde vêm estes jovens e o tipo de histórico que tiveram, porque acho que contribui para as nossas reflexões, e nomeadamente, e agora relacionando com a segunda questão, nomeadamente para pensarmos estratégias de prevenção. Tem razão quando diz que em sociedades que são dadas como exemplos paradigmáticos de sociedades com maior índice de igualdade de género, existem ainda taxas de violência doméstica. É certo que não são tão elevadas quanto noutros países. Na nossa opinião, e aquilo que as nossas investigações nos mostram, é que a prevenção não pode ser ou não deve ser segmentada. Certo é que temos projetos em que temos determinados grupos-alvo, não é? Por chamar-lhe a nomenclatura oficial, mas a prevenção tem que ser trabalhada em diversas frentes e, portanto, se nós trabalhamos com jovens, temos que trabalhar com o setor da educação, com o Ministério da Educação, temos que trabalhar nos centros educativos com a DG-RSP, temos que trabalhar com a saúde. Se nós continuamos a trabalhar de forma segmentada e não há diálogo intersetorial, seja a nível de governo, seja ao nível das próprias práticas cotidianas, acho que não alcançamos um grande sucesso. Agora, de facto, da nossa perspectiva, tem tido sucesso, eficácia, tem demonstrado alguns resultados o envolvermos jovens do sexo masculino nestes debates, usando várias estratégias e falando em diversas áreas que vão além da violência doméstica ou da própria violência de género. Porque eu acho que aqui um dos grandes desafios é conseguirmos mobilizar esses jovens, mobilizar esses grupos e garantir que se mantêm nestes projetos e nestes programas. E, portanto, aí a necessidade de adaptarmos a linguagem e de explicarmos que é uma questão que diz respeito a todos e a todas. Estou disponível, se quiser conversar mais, para me contactar por e-mail ou por telefone. Muito bem, muito bem. Eu não sei se mais alguém quer acrescentar para responder ao nosso primeiro interveniente. Não sei se o Dr. Jorge ou aqui a Doutora Paula tem alguma coisa a acrescentar. Dr. Jorge? Eu posso. Sim, posso só fazer um breve comentário, até porque a pergunta é muito interessante e levaria-nos, de facto, a uma discussão um bocadinho mais prolongada. Mas é para dizer isto, que tem sido, desde há muito, prioridade da Direção-Geral encontrar parceiros na comunidade que proporcionem respostas especializadas para estas e outros fenómenos criminais, designadamente tratamentos especializados para os crimes de natureza sexual, tratamento especializado para crimes de incêndio, portanto, tratamentos especializados para problemáticas também ao nível da saúde mental. Acontece que, de facto, as respostas não são muitas. As que existem, que estão credenciadas, são as que nós procuramos, sempre que, lá está, a dimensão da medida judicial não permite a frequência dos programas que nós temos sob a nossa responsabilidade. E eu diria que é esse o caminho. O caminho é que, de facto, a comunidade desenvolva respostas cada vez mais especializadas, porque a responsabilidade da reabilitação e, em especial, da reinserção social destes indivíduos é de todos, não é só da Direção-Geral, mas também de toda a comunidade. E, portanto, quanto maior número de respostas existir na comunidade, especializadas e com evidências em termos de impacto, melhor, porque podemos, de uma forma complementar, abordar e intervir junto destes agressores, porque aquilo que os nossos estudos também nos demonstram é que a medida judicial por si tem um impacto na redução do risco de reincidência. Porquê? Porque há uma monitorização, uma supervisão por parte dos serviços, por parte das equipas de reinserção social, isto no caso das medidas não privativas de liberdade, mas que sempre que associado a estas uma intervenção especializada, seja ao nível de consulta de especialidade, seja ao nível do programa, esta eficácia aumenta. Portanto, aumenta a redução do risco de reincidência. E daí a necessidade de se criar respostas especializadas, não só a nível da execução das medidas, portanto, ao nível da nossa resposta,
seja em contexto comunitário, seja em contexto prisional, e é nesse trabalho que temos vindo a desenvolver, mas também que na comunidade existam respostas que se possam complementar, não substituir, mas que em complementaridade possam aumentar a eficácia das medidas judiciais. Eu espero que ambos considerem que foram respondidas as vossas questões. Eu, muito rapidamente, porque já ultrapassámos o nosso tempo, mas telegraficamente, Dr. Jorge, eu gostava de o ouvir, porque na semana passada a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica voltou a acusar as autoridades de terem falhado num caso de violência na intimidade. Ao mesmo tempo, já falámos aqui, a maior parte dos agressores são condenados a penas suspensas. Curiosamente, vejo que temos na assistência alguns agentes que não sei se são a exceção, mas que claramente se interessam por este tema, e acho que isso também é muito importante de notar. Mas o que está a falhar na formação dos profissionais policiais ou judiciais para que esta falta de sensibilidade perante os crimes de violência na intimidade se mantenha? Consegue-me dizer 2 frases sobre isto? Eu penso que, nós, quando o nível de intensidade da supervisão dos nossos serviços depende da medida, como já fiz referência várias vezes, portanto, dependendo do tipo de medida, os nossos serviços têm diferentes níveis de supervisão e de monitorização. Ao nível da suspensão provisória do processo, por exemplo, essa intervenção é muito reduzida e nós temos pouca capacidade de intervenção, designadamente ao nível da avaliação de indícios de risco de agravamento ou de indícios de agravamento do risco de violência. É claro que se a medida for efetiva, né, mesmo que numa suspensão provisória da execução de constituição ou com a obrigatoriedade de frequência do programa, aí o nosso nível de intervenção é mais intensivo e é mais próximo e temos uma maior capacidade de resposta, enquanto que noutras medidas nós não temos tanta essa capacidade de resposta porque ela não pressupõe a intervenção dos nossos serviços. Claro que se for uma pena privativa de liberdade, aí sim o acompanhamento é 24 horas por dia, portanto aí o risco está minimizado porque a pessoa está privada de liberdade, mas existe um conjunto de medidas que, sendo aplicadas da nossa parte, a resposta também está limitada por lei. E não estou a fazer aqui uma apologia do agravamento das medidas judiciais e cabe ao juiz decidir a medida mais ajustada, ao caso a caso, mas a nossa intervenção também está limitada nos limites da lei em função da medida que é aplicada. Muito obrigada, muito mais haveria aqui para debater. Agradeço aos 3 os vossos 10 minutos à campeão, digamos assim. Não vamos fazer referências clubísticas para não ferir suscetibilidades. Agradeço os valiosos contributos que trouxeram para o debate e agradeço também, claro, a quem nos esteve a ouvir aqui e digitalmente. Passo a palavra à Paula Cardoso. Cuidemos de nós, cuidemos uns dos outros. Muito obrigada e até à próxima.